Fala galera, tranquilidade? Chegamos na parte 4 da nossa aula de ângulos. É a parte que fala sobre paralelismo. É uma parte muito importante, tem que ficar bem entendida, porque essa parte de paralelismo ela vai provar, vai nortear muitas coisas que vão chegar mais para frente no nosso curso de geometria. Então, vamos lá? Então, beleza, galera, vamos começar aqui com paralelismo. Primeiro, o que são retas paralelas, né? Retas paralelas vão ser duas retas que possuem uma mesma inclinação. Pô, Felipe, como assim, cara? Não entendi. Cara, simples. São duas retas que nunca vão se encostar, beleza? Elas não se tocam, não se cruzam, não se interceptam, né? Então, aqui eu tenho uma reta R e eu tenho aqui uma reta S. Lembra lá da nossa primeira aula, né? A gente falou que retas têm letras minúsculas, beleza? Pontos, letras maiúsculas. E ângulos, a gente vai dizer que são letras gregas, beleza? Então, tranquilidade. Fiz aqui duas retas que são paralelas, elas não se tocam, tem ali, né, a mesma inclinação, por isso que elas não se tocam. E agora eu vou fazer uma reta transversal a elas, tá ok? Então, eu puxo aqui uma reta que eu vou chamar de reta T. Reta R, reta S e reta T. Agora eu tenho alguns pontos de encontro, né? Esse cara aqui e esse cara aqui. Ou seja, eu formei vértices. Se eu formei vértices, eu formo ângulos. Então, responde para mim, quantos ângulos tem nessa figura? Bem, você vai notar que são 8 ângulos, beleza? O primeiro está aqui, o segundo está aqui, o terceiro está aqui, o quarto está aqui. O quinto está aqui, aqui está o sexto, aqui o sétimo e aqui o oitavo. Bem, vamos lá, Felipe. Algumas relações a gente já viu nas aulas de ângulos e a gente pode facilmente verificar, né? Por exemplo, olha para essa parte aqui de cima. Se a gente puder dar um zoom nela, vamos dar um zoom nela para ficar melhor? Aqui, ó. Você tem o ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 3 e o ângulo 4. Repara que o ângulo 2 ele é oposto ao ângulo 3. Concorda comigo? Ou seja, nós vamos poder dizer que o ângulo 2 é congruente ao ângulo 3. Eles têm a mesma medida, porque eles são opostos pelo vértice. A mesma coisa acontece o ângulo 1 com o ângulo 4. Né? Eles também são opostos pelo vértice. Né? Então, o ângulo 2 é congruente ao 3 e o 1 é congruente ao 4. Lembrando lá da aula de ângulos opostos pelo vértice, nós não vamos dizer que o 1 é igual ao 2, que é congruente ao 2. O 1 é suplementar com o 2. Por quê? Porque aqui, ó, juntos, eles formam meia volta, beleza? Mas o 2 é congruente com o 3, que por sua vez é suplementar com o 4. Ou seja, consegue reparar que vai ter sempre uma relação entre esses quatro ângulos? Repara, tirando aqui novamente o zoom, né, se a gente puder voltar aqui para nossa angulação original, a gente tinha aqui esses ângulos, né? Então, a gente já pode dizer que o 1 ele é congruente ao 4, né? E a gente também pode dizer que o 2 ele é congruente ao 3. Tranquilidade? Beleza. Ao mesmo tempo, eu posso dizer também que o 1, vamos, por exemplo, fixar no 1 aqui, tá? Esse 1, ele é suplementar com o 2, porque está do lado do 2, e ambos formam meia volta. O 1 é congruente com o 4, porque é oposto pelo vértice. E o 1, ele é suplementar com o 3, porque também está do lado, também forma meia volta. Então, por exemplo, o 1 consegue ter relação com os três ângulos. Ele é congruente ao 4 e suplementar ao 2 e ao 3. Se você olhar para o ângulo 2, agora, você vai ter a mesma relação, só que agora ele é congruente com o 3 e suplementar com o 1 e com o 4. Então, repara que todos os ângulos conseguem ter uma relação. Se você fizer com o 3 e com o 4, vai encontrar a mesma coisa. Tá? Então, ou seja, entre esses ângulos aqui, existem duas relações. Ou ele vai ser congruente, ou ele vai ser suplementar. Não existe outra relação. Tá? Então, esses aqui são congruentes. E entre eles, há uma relação de ângulos suplementares. Beleza? Show de bola! Consegue reparar que aqui embaixo, nesse desenho, acontece a mesma coisa que acontece aqui no desenho de cima?
até porque é o desenho igual ali embaixo, né? Então, você vai ter a mesma situação. O ângulo 5 é congruente ao 8, porque são opostos pelo vértice. Só que o 5 é suplementar com o 6, porque ele forma meia volta, e com o 7, porque ele também forma meia volta com o 7. Então, o 5 é congruente com o 8, suplementar com o 6 e com o 7. A mesma coisa você vai ter esse pensamento com o 6, com o 7 e com o 8. Tá? Agora, Felipe, beleza. Então, existe uma relação entre todos os ângulos que estão ali na mesma região do desenho. Né? Existe uma relação entre todos esses aqui e existe uma relação entre todos esses aqui. Maneiro. Mas e aí? Existe uma relação entre esses aqui e esses aqui? Existe. Tá? Essa relação eu vou mostrar de uma outra forma. Tá? Repara que aqui na figura ela tem uma região que se parece com um Z. Concorda comigo? Olha aqui. Na figura, ó, eu tenho essa parte aqui. Ó, aqui, aqui e aqui. Repara que tem ali uma letra Z. Conseguiram reparar isso? Sempre que os ângulos que estiverem dentro dessa letra Z, sempre quando tiver ângulos dentro dessa letra Z, claro, quando forem retas paralelas, igual R e S são, você forma que dentro desse Z existem ângulos congruentes. Ou seja, sempre que você tiver retas paralelas e você conseguir formar um Z com essas retas paralelas, os ângulos que estiverem dentro do Z são iguais, ou seja, têm a mesma medida, são congruentes. Nesse caso, o 3 é igual ao 6. Ele é congruente ao 6. Tá? Isso aqui tem um nome, Felipe? Tem um nome. Tá? Isso aqui é chamado de alternos internos. Mas para você memorizar, lembra do Z, que o Z sai mais rápido. Beleza? Então, esses ângulos alternos internos serão congruentes. Tá? Então, quem é congruente aqui? O 3 é congruente ao 6. Né? Então, a gente pode continuar essa nossa brincadeirinha aqui. Ó. O 3 ele é congruente ao 6. Só que o 3 era congruente ao 2. Ou seja, se o 3 é congruente ao 2 e também é congruente ao 6, logo, o 6 é congruente ao 2. Né? Se o 3 é igual ao 2 e também é igual ao 6, então o 6 é igual ao 2. Certo? Muito tranquilo isso aqui, né, de perceber. Da mesma forma, o 6 ele é oposto pelo vértice com o 7. Se o 6 é oposto pelo vértice com o 7, logo, o 6 né, é congruente ao 7. Só que o 6 não era congruente ao 3, que era congruente ao 2? Então, o 7 também é congruente ao 6, que é congruente ao 3, que é congruente ao 2. Ou seja, todos esses caras aqui têm a mesma medida. Olha que maneiro, beleza? Todos eles são congruentes, todos eles têm a mesma medida. Esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo. Todos eles têm a mesma medida. Show de bola? A mesma coisa acontece com esses de cima aqui, ó. A gente já marcou. O 1 ele é congruente ao 4. Só que o 4 ele também é alterno interno, como o 5. O que são coisas alternas internas? Primeiro, o que é uma coisa alterna? Está numa alternância. Ou seja, nesse caso aqui, está um para a direita, um para a esquerda. Eles estão alternando os lados. Ou seja, por isso que eles são ângulos alternos. E por que eles são internos? Porque eles estão na parte de dentro da figura e não na parte de fora. Então, quem são os ângulos que estão alternando por dentro? O 3 está alternando por dentro o 6. Então, o 3 e o 6 são alternos internos. E o 4 está alternando por dentro com o 5. Então, ou seja, o 4 e o 5 são alternos internos. Ou seja, eles também são congruentes, né? Também tem essa classificação. Então, o 4 ele é congruente ao 5. Só que o 4 não era congruente ao 1, na mesma situação ali de baixo? Ou seja, se o 4 é congruente ao 1 e também é congruente ao 5, logo o 5 é congruente ao 1. Né? Então, se esse cara é igual a esse e ele também é igual a esse, então esses dois aqui são iguais. Tranquilidade? E, por sua vez, para finalizar, o 5 não é oposto com o 8? Se eles são opostos pelo vértice, se eles são OPV, eles também são congruentes. Beleza? Ou seja, o 8 é congruente ao 5, que já era congruente ao 4 e ao 1. Ou seja, o 8, o 5, o 4 e o 1,
todos eles são congruentes. Então, só existe uma relação. O 1 é congruente ao 4, congruente ao 5, congruente ao 8. E o 2 é congruente ao 3, congruente ao 6 e congruente ao 7. Claro, nessa posição aqui, tá, galera? Se a gente inverter esses números aí trocam de posição, tá ok? Foi só uma forma dinâmica, uma forma didática para você conseguir entender, tá? E quando eles não são congruentes entre si, eles vão ser o quê? Então, esse grupo aqui é suplementar. Deixa eu botar um pouquinho mais para o lado aqui para aparecer totalmente na figura. Esse grupo de cima é suplementar ao grupo de baixo. E vice-versa, né? O grupo de baixo é suplementar com o grupo de cima. Então, ok, galera? Então, acredito que tenha ficado um pouco melhor explicado essa parte. E nós vamos para uma última parte final, elaborando alguns exercícios sobre toda essa aula de ângulos. Beleza? Então não sai daí, te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.